Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje vamos fazer aqui um update à CGM Bets. Ele adicionou várias coisas e acho que é útil para quem tem o software. Para quem não tem o software, não há problema, espero que possa aprender algo, como sempre. Acho que, mesmo que não tenham, há algo interessante para vocês. Aqui está o software e hoje vou fazer uma análise assim mais prática, não é? Utilizando as novas funcionalidades. E o grande update foi aqui no Advanced Goals, que é um dos menus que eu mais gosto. Se vocês não sabem o que é CGM Bets, eu tenho uma playlist, podem ver essa playlist. Se gostarem depois do software, e depois o dinheiro é vosso, vocês fazem o que quiserem com ele. Neste momento acho que não há nenhuma promoção, ele costuma fazer promoções, estejam atentos ao Twitter dele. Se eu também souber de alguma promoção, eu, como é óbvio, costumo informar também no canal, tá bom? Vamos lá começar. O primeiro update é este aqui, refresh, estão a ver? Vou fazer um refresh. Isto é bastante útil porque é mais fácil configurar. Se vocês virem o meu vídeo inicial, quando falei deste menu, não tinha este botãozinho. E quando vocês carregam aqui no botão de refresh, podem depois escolher o jogo. Eu, neste caso, vou escolher então este jogo, o Amstrad. Isto também funciona em live, ou seja, ele carrega os jogos que estão em live. Continuando, Amstrad, vamos lá, vamos carregar e vejam o que é que acontece. Isto tem aqui muitos jogos. Agora isto vai ficar, não é muito relevante o que está para aqui, pois não? É o Willow, a forma, pronto, eu posso cortar, é só para ter aqui na mesma janela o exemplo. E vejam o que acontece, nós temos 1630 jogos, mas isto são 1630 jogos, é como se fossem os jogos todos que já ocorreram desde a criação da base de dados, mais nada. Nós não é isto que queremos, já sabem que a CGM Bets trabalha com o sistema de Elo, não é? Quanto maior for o Elo, mais forte é essa equipa. Quanto maior for a diferença de Elo entre as duas equipas, mais desequilibrado é esse jogo. Mas a parte prática disto que é, ao escolherem o jogo, vocês vão aqui à Team Elo e podem logo escolher o encontro que vocês desejam. Neste caso é o Amstrad com... tem aqui uma caixinha, isto torna-se bastante prático. Vejam que a diferença das duas equipas logo à partida não é muito grande, é de 26 pontos de Elo, não é muito, aliás diria que é um jogo equilibrado, mas agora podemos ver o que é que aconteceu. Vejam que nós não estamos a analisar a equipa especificamente, né? Estamos a analisar a equipa semelhante, equipas semelhantes numa banda semelhante. Quando que fazemos isto, encontramos só 86 jogos. Será que estes 86 são relevantes? Vejam, temos jogos desde 2010. Aliás, eu até vou cortar, vou só contabilizar através de 2014. Vejam o que acontece. Os 86 passam para 81. Pronto, eliminei aqueles jogos lá em cima, estão a ver? Pronto, mas Rui, é preciso os jogos desde 2014? Esse jogo já foi há quase uma década. Não, lá está. Por isso é que eu quero que vocês percebam isto, não é? Nós não estamos a analisar especificamente a equipa, estamos a analisar o comportamento de equipas semelhantes, não é? E isto é bastante útil. Porquê? Porque assim conseguimos ter uma amostra grande. Isto já vem quase do teorema de limite central. A ideia principal é, quanto maior for a amostra, se calhar mais fácil é depois podermos tirar conclusões, não é, sobre os dados, não é? Toda a gente gosta de amostras de dados grandes, não é? Pelo menos na ciência de dados pode ser benéfico para fazer as análises e tirar aquelas conclusões estatisticamente significativas. Claro, existe o reverso da medalha, espera lá. Então, tudo bem, tens aí uma banda, mas isso não é a equipa, isso não diz a informação de curto prazo da equipa. É verdade, o Elo não é. Vejam o Elo como uma espécie de um indicador mais de longo prazo, ao longo do tempo. Ele não sabe se a equipa tem lesionados, não sabe nada disso, né? O Elo é atualizado, a equipa perde, ganha, empata e depois a equipa ganha pontos, perde pontos e etc. Mas, no entanto, ao pegar nestes 81 jogos, podemos ver então o que é que aconteceu nesses jogos. Neste caso específico, com esta banda de Elo de mais 75, menos 75 e para a equipa de visitante a mesma coisa. O que é que eu quero dizer com isto? Vejam este exemplo aqui. Sei lá, este jogo aqui do meio. Ostersund com Lujun, não sei das quantas. 1746. Vejam, 1746 está na gama de 1816 menos 75. Ou seja, apanha este jogo. E depois o Desmond Force está aqui na gama de 1790 e vejam o
o Willow que tem 1826 apanha a gama do 1790 mais 75. Ou seja, os jogos que estão aqui é uma combinação destas duas gamas de Willow. Não é? Só encontrou 81 jogos. E quais foram os resultados? Vejam, neste caso temos 46% dos jogos ganhos pela equipa da casa, depois 29%, etc. Teve uma ligeira tendência para ambas marcam, teve aqui uma ligeira tendência para under, ou seja, já estamos a ver que se calhar este jogo... E ainda não estamos a analisar aqui o mercado, estão a ver? Estamos a tentar estimar, sei lá, uma odd utilizando este sistema. Já que estamos a ver isto, vamos apertar um bocadinho mais o Willow. Vejam, no limite, se eu fizesse o que é que acontecia? Olha, neste caso nem encontrava jogos. Não há nenhum jogo antes deste que fosse entre uma equipa de 1816 e 1790. Por isso temos que ter uma gama um bocadinho maior. Eu pessoalmente gosto sempre assim de algo deste género, 40-40, mas a gama é 29. Eu gosto de ter pelo menos 30 jogos, então vou subir um bocadinho, vou pôr 50-50. Pronto, só 38. Para mim está ótimo. Eu aqui, desde que tenha mais de 30 jogos, eu já acho interessante ver. Depois, se tiver muitos jogos, depois também posso filtrar mais só para as épocas mais recentes. Isto é brincarem agora, tá bom? Não há uma maneira, sei lá, certa ou errada, é uma análise. Vamos lá, nestes 38 jogos de equipas semelhantes, metade foram ganhos pela equipa da casa. Se quiserem, em vez de apresentar assim em formato de percentagem, podem pôr em formato de odds. E isto é útil porque... Vou pôr em odd agora. Porque depois, ok, a minha odd, vamos supor, a minha odd justa com este meta era 2. Quanto é que o mercado está a oferecer? Agora podemos ir ver o mercado. O mercado está a oferecer 2,63. Ok, 2,63 é uma odd de valor. Será? Calma. Calma. Depois convém, não é? Se forem apostadores pré-live, já agora vejam pelo menos as notícias das equipas, se quiserem, não é? A não ser que já estejam muito habituados e já saibam trabalhar com o Willow Rating e já estão à espera do tipo de resultados, já sabem o tipo de resultados que costumam ter. Se tiverem já uma amostra grande de jogos, porque já trabalham com isto há bastante tempo, aí depois podem usar um pouco da vossa experiência. Mas se não têm experiência, é melhor não irem logo cegamente, até porque, vamos supor, eu fiz um filtro do Almstat com isto. Agora vou adicionar mais um filtro. Vou pôr um filtro de odds. Desta gama, quantos jogos é que eu vou encontrar que tinham odds semelhantes a isto? Ou seja, neste caso o mercado está a dizer que é um jogo equilibrado. Vejam, 2,63, 2,69, eu estou a olhar para a média de mercado. Vamos ver a odd inicial. Já agora vamos fazer aqui uma análise simples de mercado. Pinnacle, eu gosto sempre de guiar-me pelas casas profissionais. Eles abriram com 2,44 e agora a odd está a 2,74, ou seja, a odd subiu. Ou seja, na casa profissional estão a dizer que esta equipa já não é tão favorita quanto a gente achava. Podem depois questionar-se, então e porquê? Será que existe alguma falta relevante na equipa, não é? Depois convém ver as notícias, não é? Para tentar justificar porque é que houve esta subida. Às vezes pode fazer sentido, outras vezes pode não fazer sentido, não é? Sabem que o mercado, as pessoas que apostam, isto é um mercado às vezes um pouco irracional, tá? Principalmente se estivermos a lidar com muito favoritos, o mercado é muito irracional por vezes e quase que apostam cegamente, principalmente naquelas múltiplas de favoritos e etc. Entra muito dinheiro às vezes quando não devia, mas pronto, isso é outro pormenor. O mercado está a dizer que é equilibrado, mas vamos então fazer aqui um filtro nisto, até porque a CGMBet utiliza as odds da Pinnacle, por isso até é interessante fazermos aqui uma gama. Vou pôr isto entre 2,54. Estou a fazer também uma gama, que é pelo não vou pôr a odd específica, não é? 2,94. Vamos ver se ele encontra jogos. Vejam, antes de carregar aqui no calcular, destes 38 jogos, 19 foram ganhos pela equipa da casa. Misturando a informação da nossa base de dados e com a informação do mercado, o que é que nos vai dar? Vamos ver se só encontrou 6 jogos, curiosamente, não é? Ou seja, naqueles 38, os 6 jogos em que as odds deram equilibradas, veja o que aconteceu. 3 jogos foram ganhos pela equipa visitante, 2 empates e realmente apenas um jogo foi ganho pela equipa da casa. Ou seja, isto é interessante, não é? Ou seja, o mercado como se movimentou-se contra a equipa da casa e neste caso parece
que normalmente o mercado tem razão, ou seja, este movimento para cima, não é, da odd da equipa da casa, pelo menos os resultados históricos nesta gama de Dila, numa faixa de 100, etc, parece que houve depois mais tendência para empate e houve mais tendência para a equipa visitante ganhar. Agora, vejam, agora já estou a entrar num caminho perigoso, só tenho uma amostra de 6 jogos, será que posso concluir isto? Cuidado, não é? Cuidado. Veja qual foi a tendência. A maior parte destes jogos até foi bastante... deu mais over 1,5, 3-3, 50-50. Continua com uma ligeira tendência de under. Aliás, temos aqui os jogos. Muitos jogos acabaram 0-1, 0-2, 1-1, 0-0, 0-1 e houve aqui um 2-1. Está aqui uma análise engraçada, não é? Mas cuidado agora quais são as conclusões, não é? Neste caso, quando quiserem pôr mais um filtro em cima, tenham cuidado com a vossa análise, porque na nossa primeira era favorável à equipa da casa, agora nesta segunda chegamos à conclusão que se calhar isto faz sentido, esta subida da odd, quando o mercado se comportou assim, então realmente parece que houve mais empates e houve mais vitórias da equipa visitante. Não é? Aliás, a equipa visitante, teoricamente a odd deles desceu sim senhora, e a odd do empate também deve ter descido, não é? Veja, estava a 2,99, foi para 2,80 e a do empate estava a 3,31 e foi para 3,19. Mais coisas que temos aqui, ele adicionou esta parte de exportação, vamos experimentar. Vejam, eu ao exportar, exportei exatamente os resultados do filtro. Isto também é útil, não é? Já sabem que aqui no canal trabalha-se muito com Excel. Aliás, uma das funcionalidades que eu mais uso do software é realmente a exportação para Excel. Ok, vamos lá, vamos tirar isto, vamos fazer o recálculo disto. 38 jogos. Quero-vos mostrar a outra funcionalidade, que é esta, estatísticas entre os minutos. Ok, vamos pegar na amostra 38 e agora eu quero analisar o que aconteceu, por exemplo, entre o minuto 30 e o minuto 45. E vou pôr vou pôr os últimos 10 minutos da primeira parte, tá bom? Vou fazer o cálculo, parece os mesmos 38 jogos. Mas vejam o que é que vai acontecer. Quando eu carrego aqui no Show Markets, ele filtrou-me as probabilidades para aquele intervalo de tempo. O que é que isto me está a dizer? Acompanhem-me. Ao minuto 35, vamos ver como é que as probabilidades se alteram. No 35 para o 36 não se alterou nada, 37 não se alterou nada, 38 há aqui mais empates. Vejam, houve mais empates ao minuto 38. O que é que aconteceu aqui? Houve um golo qualquer, que neste caso foi a equipa visitante, que até à data tinha mais jogos com vitórias, estava a 36, neste momento estava com 42 pontos, ou seja, sofreu um golo da equipa da casa. Depois, ao minuto 39, novamente houve aqui uma alteração em que a equipa visitante marcou novamente, aparentemente, ou seja, há alterações neste conjunto de 38 jogos ao minuto 35, ao minuto 38 e ao minuto 39, etc, etc. Estão a ver a sequência? Depois até ao minuto 40. Vejam, interessante que a partir do minuto 41 até ao intervalo já não houve alterações. Ou seja, nestes 38 jogos não houve tipo golos tardios depois do minuto 40 que mudassem aqui muitas percentagens. O resultado já estava feito até ao minuto 40, o que é engraçado, não é? O que é engraçado ver isto e não é algo que vocês estejam tão habituados. Mas agora eu quero-vos provar. Então, e estas percentagens aqui em baixo, o que é que são? Vou pôr os últimos 10 minutos, golos tardios. Vamos lá. Vou calcular. Ok, vejam lá então, nos últimos 10 minutos, o que aconteceu? O raciocínio é semelhante, do minuto 80 até ao minuto 86 o resultado estava feito, houve aqui um intervalo de 6 minutos, onde basicamente nestes 38 jogos não ocorreu nada. Depois ao minuto 87 já houve aqui alguma alteração, houve sim senhora, se calhar uma das equipas visitantes marcou um golo e conseguiu o empate, porque vejam, a probabilidade dos empates aumentou. Ao minuto 88 também alterou-se, ao minuto 89 também se alterou e ao minuto 90 mais descontos também se alterou. Vejam, no minuto 90 isto equivale exatamente, as probabilidades que estão aqui equivalem exatamente às probabilidades que estão aqui em baixo, que estas são as probabilidades globais dos 38 jogos. Por isso isto tem que bater certo, 50%, 50%, depois 23, 23, 68, estão a ver, 26, 32, etc, etc, etc. Mas é interessante, vejam, neste jogo
num conjunto de equipas semelhantes, entre o minuto 80 e o minuto 85, nestes primeiros 5 minutos não aconteceu nada. Mas não é assim tão incomum, então, aparentemente, haver depois um golo, já mesmo quase nos últimos 5 minutos finais, mais descontos. O que é engraçado, não é? Será que vai acontecer isso? Não faço a mínima ideia. Mas eu só vos queria mostrar então este mercado, que podia ser um pouco confuso para alguns de vocês. Depois, se quiserem voltar ao menu inicial, é isto. Eu acho que expliquei tudo. Ó. Vejam o refresh é ótimo porque puxa logo os jogos desse dia. Configurem a equipa ILO, também podiam configurar os lugares. Eu normalmente não utilizo tanto isto, mas pronto. Esta aqui é o primeiro ponto, é porem as equipas corretamente e definirem a gama. Depois, se quiserem filtrar ainda mais, podem pôr o filtro do mercado só, se quiserem fazer uma pré-análise. À medida que os golos ocorrem, depois tem aquela configuração do primeiro golo, segundo golo, e depois vai filtrando. Vamos supor que havia um golo do primeiro aos 15 minutos, né? Isto eu já mostrei anteriormente. Vou calcular, destes 38 jogos, quantos é que depois ficaram? Só 14 jogos, ou seja, só 14 jogos é que tiveram um golo nos primeiros 15 minutos. E depois aqui teriam que ver o comportamento do segundo golo, né? O que é que iria acontecer. Enfim, isto eu já falei, não vou prolongar, só queria apresentar então estes menus do refresh e das estatísticas. Pronto, malta, é tudo. Espero que tenham gostado deste update ao CGM Bet. Explorem, brinquem um pouco com isto, experimentem fazer em live, usar o software lado a lado. Eu depois, se calhar, hei de fazer um exercício em live também, um ou outro, para também pôr aqui na playlist. Vá, tchauzão, um abraço e até ao próximo vídeo.